Quem conhece isso aí, sobre isso que o Henrique falou, sobre isso que a gente falou, sobre o que o Francisco compartilhou aqui, é coisas que estão dispostas para todos. O Senhor, Jesus, o coração dele está aberto para todos. Mas, porém, tem aquilo que o Henrique falou, renúncia. Dia após dia a gente tem que tomar nossa cruz, dia após dia a gente tem que se negar, dia após dia a gente tem que amar o Senhor acima de todas as coisas. Se a gente não estiver disposto a ter essa entrega e ter esse entendimento para alcançar o coração do Senhor, a gente tem que passar por essas etapas, a gente vai viver dessa forma, igual a gente falou, morno, sentado em um banco todos os dias, sem ter experiência com esse Deus que todo dia a gente está falando, todo dia a gente está pregando, seja no trabalho, seja na rua, seja onde for. Então, se a gente não estiver disposto a se negar, a gente vai viver uma vida simples. Não vai viver acima do padrão que os profetas, que os discípulos, que todos os homens do passado experimentaram. E queria falar um pouco, porque a nossa caminhada, quem já experimentou de Deus, quem se converteu há pouco tempo, experimentou da bondade de Deus, experimenta da bondade de Deus, fica com aquele fogo, fica com aquele ânimo, fica falando, nossa, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Quando chega em casa, só pensa em Deus, ora, lê a palavra, porque quando você está conhecendo algo novo, isso é normal. Você está conhecendo o Senhor, mas a partir do momento que esse período começa a esfriar, você começa a perceber as lutas, você começa a perceber as situações, você começa a perceber, poxa, isso aqui eu não tinha enxergado. Quando passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você começa a enxergar as coisas que você não enxergava quando você estava no início da sua conversão. Aí isso faz muitas pessoas desistirem. E isso faz muitas pessoas ficar mornas dentro da igreja. Morna. Por causa da situação que ela tem passado, por causa da situação das lutas, que ela tem enxergado as lutas, e fala, poxa, Deus não está mais comigo, eu não estou como antes, eu não oro como antes, eu não leio como antes, eu não penso como antes, eu não evangelizo como antes. Mas por que isso aconteceu? Simplesmente porque a gente às vezes entende o evangelho de Jesus errado. Igual a gente falou aqui, Jesus nos chamou para carregar a nossa cruz. Se a gente não estiver disposto a todo dia, o que a palavra fala? Todo dia você crucificar a sua vontade. A todo santo dia você está com vontade de, vamos supor, eu estou com vontade de não ler a palavra hoje, estou com vontade de assistir um filme. Nega essa vontade. Crucifica essa vontade. Hoje eu não estou com vontade de evangelizar. Eu vou ficar aqui o tempo todo deitado no meu conforto, no meu aconchego. O que é que Jesus fala? Nega. Cruz. Não para a vontade dele, mas para a sua. Então eu separei alguns versículos que falam sobre a perseverança. Você perseverar perante as lutas. Entender que, como o Francisco sempre prega, isso é apenas um momento da sua vida que você está passando. Isso vai passar. Essas coisas que você tem passado nesse momento de luta, de tribulação, de guerra contra você mesmo, contra a sua própria natureza, guerreando contra a sua própria vontade, guerreando contra si mesmo, você querendo algo, mas você sabe, não, o meu Deus, ele falou que não pode, então por amor a ele eu vou me negar. Então eu separei alguns versículos aqui, vamos ler Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 12. Vou ler aqui. Todos acharam? Tiago ele, para ter chegado a esse ponto, para escrever essa carta, ele deve ter passado, ele passou por muitas lutas. E olha o que ele entende em todas essas lutas que ele passou por Jesus Cristo. Em todas essas lutas, em todas essas renúncias que ele teve pelo nome de Jesus. Olha o que ele escreve aqui. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Olha o que Tiago está falando aqui. Para esse irmão do passado relatar algo assim, é porque ele chegou a algo muito grande. É porque ele entendeu, no meio das provações,
quando você passa por aquela situação, quando você está passando por uma situação muito apertada, Tiago está falando assim, feliz é o homem que persevera na provação. Então Tiago está falando assim, ó, eu sou feliz porque eu tenho perseverado na tribulação. Irmão, a Bíblia está falando, o Espírito Santo tem falado com a igreja. Persevere, porque a recompensa é muito excelente, é muito melhor. Então, olha as experiências desse homem de Deus que relata na carta dele, para a igreja em geral. Feliz é o homem que persevera. Aleluia. Na aprovação. Por quê? Porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Aleluia. Ele entendeu por meio daquela situação que ele está passando, por meio daquela pequena luta, que é pequena diante da coroa, diante daquilo que ele ia receber no Senhor. Ele falou, opa, isso é pequeno. Então eu vou perseverar, porque eu vou receber. Quer saber um homem que foi um grande homem de fé? Aquele que perseverou, que lutou perante essas situações? O nome dele é Abraão. Todos conhecem. Rapaz, que perseverança, que fé esse homem teve. Porque naquele tempo ele ouviu a voz de Deus e Deus falou assim para ele assim, ó, sai da tua terra. Sai daí do meio dos seus parentes aí, ó. Sai do seu conforto, sai do seu aconchego. Sai onde você tem cama limpa, roupa lavada. Sai desse meio aí, Abraão. Vem para onde eu vou te mostrar. Vem para a terra que eu prometi. Vem para a terra. Eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão escutou a voz de Deus. Imediatamente ele falou, estou disposto, Senhor. Estou disposto. Eu vou perceber. E a vida de Abraão não foi fácil. Como quem já leu Gênesis sabe da história de Abraão. E eu vou ler um pouco aqui, ó, que fala lá em Hebreus 11, do 8 ao 19. Todos acharam? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto, edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril, avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-a de longe, e de longe a saudaram, reconhecendo que era estrangeiro e peregrino na terra. Os que assim falam, mostra que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois prepararam-lhes uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Figuramente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Você pega aqui, ó,
esse homem de fé, por mais situações que ele tenha passado, a fé dele era inabalável em Deus. A convicção, a perseverança em Deus não impedia ele de falar assim, se o meu... O que gera isso? O que será que gera? Qual é o segredo para Abraão, Jó, José, Elias, Francisco, também, mas esqueci, eu ia falar outro nome. Eita. Esses homens do passado, eles enxergaram algo que falta para vocês hoje, falta para nós, falta para cada um de nós enxergar. Quando Jesus está contando a parábola da pérola, como todos vocês já sabem, falta a gente enxergar a pérola maior nas nossas vidas, para a gente dizer assim, não, estou disposto a perseverar, a lutar perante a situação, a lutar perante a luta, não me dobrar perante os meus desejos, as minhas vontades, não se dobrar. Cara, para uma pessoa pegar o próprio filho, o Wesley é pai, para uma pessoa pegar o próprio filho, Deus imediatamente, no outro dia, nem esperou amanhecer, logo de madrugada, pegou Isaac e subiu. Que convicção esse homem tinha em Deus? Que fé! O que falta em você, irmão, hoje, para perseverar? Jesus já tem, igual o Francisco falou, a glória da primeira casa foi boa, mas a glória da segunda casa é maior. Por que é maior? Porque a gente tem o Espírito de Deus que habita em cada um, e ele revela as profundezas das escrituras sagradas, desse tesouro que muita da gente não dá valor, a gente deixa de lado, prefere assistir algo que é secundário, essas cisternas rotas. Quando você pega Mateus 6:21, onde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. Irmão, onde está o seu coração que não tem permanecido no Senhor, que não tem perseverado perante as lutas? Olha que exemplo de fé, olha que exemplo de vida desse homem, não somente desse homem. Quando a gente pega Paulo, quando a gente pega Pedro, o que fizeram esses homens entregar e ser morto? Tiago foi morto ao fio da espada. Estevão foi apedrejado, olhou para o céu e falou, Senhor, não impute a esses homens esse pecado. O que fizeram enxergar? A grandeza de Jesus Cristo. Aleluia. A grandeza daquele que está sentado no trono. Quando Estevão está morrendo, ele olha para o céu, veja o Senhor à direita do Deus Todo-Poderoso. Que visão é essa? Que glória é essa? Que esse homem teve essa intimidade com Deus. Na hora que ele estava, ele olha assim para a multidão, perdoa, Senhor. Viu a glória de Cristo. Que coisa tremenda é essa? Por que a gente anda tão morno? Porque é simples, irmão. A gente não persevera perante as lutas. A gente se rende às lutas. A gente se dobra, fala, luta, eu estou aqui. Você é meu Senhor. Eu vou me dobrar a você. Eu vou satisfazer os meus prazeres. Porque é muito melhor do que estar prostrado diante da presença de Jesus. Você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu quem é Cristo. Você não entendeu quem é Jesus. Você entendeu o Evangelho raso. Eu vou ler também aqui, ó. Marcos 13. Não precisa abrir, não. É só uma leitura rápida. Marcos 13, que fala assim, ó. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Também 1 Pedro, aí vamos acompanhar. 1 Pedro, capítulo 4. Do 14 ao 16. Pedro ele fala assim, ó, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofrer, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofrer como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome.
Olha o que Pedro está falando assim, ó. Quando você está passando, quando você está, se alegre. Se alegre porque você está sofrendo, não porque você é bandido, ou qualquer coisa do tipo aqui que ele falou, mas porque você é alguém que testemunha o nome de Jesus. Porque você é alguém que leva esse nome e proclama ele onde você está. Você fala assim, ó, Jesus é o meu rei, Jesus é o meu dono, Jesus chamou para você vir até ele, não ele ir até você. Então, o que Pedro está falando assim? Se alegre no momento que você está sendo perseguido, se alegre no momento que você está passando por tribulação, porque isso demonstra que o Senhor está se agradando, o inferno não se agrada de você, por isso que essa luta está vindo, para que o inferno está querendo parar a igreja do Senhor. E Pedro está dizendo assim, ó, não se alegre por causa dessas outras coisas, porque você está em pecado, porque você está lutando contra você, mas se alegre quando você está perseverando, lutando e dizendo não. E as pessoas estão te perseguindo, e o seu chefe está te perseguindo, o seu pai está te perseguindo, a sua mãe está te perseguindo, as pessoas da própria igreja estão te perseguindo, porque você está vivendo essa verdade. Se alegra no Senhor. Quero também ler aqui Coríntios. 1 Coríntios fala um pouco sobre o apóstolo Paulo. Que homem de Deus. 1 Coríntios 9, vinte e sete. Olha o nível de renúncia do apóstolo Paulo quando ele entendeu o Evangelho, quando o Evangelho de Jesus alcançou esse homem. É algo que às vezes eu paro para pensar e falei, cara, é difícil na prática. Viver tudo isso é difícil. Mas é o que o apóstolo Paulo está falando. Mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É fácil a gente falar pro irmão assim, ó, irmão, você tem que negar, você tem que parar de viver assim, você tem que viver desse jeito. É fácil, porque não é você, é a outra pessoa. Mas olha o que eu posso estar dizendo assim, ó, eu esmurro. O que é esmurrar? Vou pegar o homem daqui e vou esmurrar ele, vai doer, não vai? Vai. Mas eu posso falar assim, eu me esmurro. Eu faço do meu corpo meu escravo. Para que eu pregando para outro, falando assim, você tem que renunciar. Eu mesmo não venha viver aquilo que eu estou pregando para o outro, sendo hipócrita. Então eu posso falar assim, para eu não ser reprovado diante de Deus. Irmão, você tem pregado sobre renúncia aí fora, ou falado dentro do meio dos irmãos? Agora vem um confronto da palavra sobre sua vida. E você? Tem vivido isso que você tem pregado? E você? Tem perseverado perante as lutas? Você tem sido luz na vida dos irmãos? É difícil na prática, né, Henrique? É difícil. Mas não é impossível. Quando você entende quem chamou você. Quem chamou você não foi o Francisco. Quem chamou você não foi a Leni, não foi a Alice. Quem chamou você foi o próprio Jesus. Chamou você pelo nome. Chamou Abner, Geise, Leandro. Tem uma obra para você. Cadê aqueles que foram chamados? Quando você lê Isaías, Deus está perguntando, quem eu enviarei entre as nações? Isaías pode, eu estou aqui, Senhor. Cadê você falando para o Senhor? Cadê você perseverando nas lutas? Até quando, irmão? Até quando você vai viver uma vida medíocre, fraca, débil, sem relacionamento com Deus, sem ver a presença de Deus? Jesus fala assim, vocês são luz e sal da terra. Cadê o seu sal? Cadê a sua luz? Brilhando. Até quando a gente vai viver dessa forma? Eu não estou dizendo isso apenas para você, para a minha própria vida. Paulo, como eu tenho falado aqui, ele viveu de tal forma. Eu vou ler, vamos lá, ler 2 Coríntios.
capítulo 11. Do 25 ao 28. Três vezes fui açoitado como com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. E diante de tudo isso que o apóstolo Paulo passou, ele continuou perseverando. Quais são as suas lutas, irmãos? Que eu sei que na prática é difícil, mas quando você entende a realidade do Evangelho, cara, é algo que palavras não dá para expressar quem é Jesus. Para uns era o profeta, para uns é alguém ressuscitado dos antigos, para uns era João Batista. Mas quando ele perguntou para os discípulos que estavam do lado dele, Pedro respondeu: Tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem Jesus tem sido na sua vida, irmão, para você não perseverar? Quais são as suas lutas que tem parado você? O que tem parado você? O que tem deixado você prostrado no meio do caminho? Não experimentar o melhor de Deus. Porque Deus, ele anseia para mostrar o poder dele, para se manifestar para a igreja. Mas ele precisa de alguém. Ele precisa de um coração que esteja diante da presença dele. Ele precisa de um homem de Deus. Alguém que fala assim: eu estou disposto a ficar na brecha. Eu estou disposto a me negar. Eu estou disposto a dizer não às minhas vontades. Eu estou disposto a gastar tempo em oração. Eu estou disposto a ir na rua e proclamar essa verdade para essas pessoas que estão perecendo. E você vê aqui que o apóstolo Paulo era alguém que passou por muitas lutas. Ele poderia chegar até ele mesmo e falar: poxa, Deus, você não está comigo. Eu não consigo perseverar perante todos esses obstáculos. E ainda a gente nem chegou nesses obstáculos que o apóstolo Paulo passou, que homens de Deus já passou. A nossa luta, por enquanto, é com a gente mesmo. É com as nossas vontades. É com aquilo que a gente gosta. Conforto da nossa casa, uma Netflix, um filme, não sair de casa. Ah, tá chuvoso, hoje eu não vou visitar o irmão. Então a nossa luta, por enquanto, não está nesse nível. A gente não está sendo perseguido aí fora por proclamar essa verdade. Não está na hora da gente acordar, não está na hora da gente despertar desse sono e entender que Jesus chamou você, não foi o Francisco, não fui eu, foi o próprio Senhor que chamou vocês para fazer essa obra. Então Ele vai capacitar vocês. Ele vai dar graça a cada um de vocês que perseverar diante dessa situação. E eu olho para a vida desse irmão, do apóstolo Paulo, e falo assim: caraca, mano, que convicção. Porque na hora que eu estou lá no meu quarto, na hora que eu estou lá sozinho, eu e Deus e o Espírito Santo, eu fico assim: caraca, Senhor, meu Deus, tá difícil, Senhor, tá tipo como se houvesse uma explosão de desejos dentro de mim, dentro de cada um de vocês, que eu creio que é assim, e você tá lá lutando, porque tá você e o Senhor lá, não tem nenhum irmão olhando para você. Aí você fala: será que eu vejo um vídeo aqui? Será que eu olho no Instagram aqui para me acalmar, para dar um nível de dopamina no meu cérebro? Ou será que eu dobro o meu joelho e falo: Senhor, eu não consigo, mas eu tenho um Senhor aqui comigo, me ajuda? Às vezes a gente, como igreja, a gente não utiliza as ferramentas que estão ao nosso dispor, que estão ao nosso favor. Porque quando a gente luta contra a nossa própria vontade, contra a nossa própria natureza. Se a gente não perseverar, como Provérbios fala lá, Provérbios 10, 24, quando chega a prova, você se torna fraco. Que homem é você? Você
você se prostra perante a situação. Quando eu estou lendo um livro que fala o viver de Deus na prática cotidiana nas nossas vidas. E eu vi o irmão escrevendo ali, cara, ele falando assim que Deus operou, que Deus expulsou demônio. Uma coisa que tem faltado. Cara, cadê os espíritos malignos sendo expulsos da vida das pessoas? Cadê a cura? Cadê a vida? Eu lendo esse livro e o Espírito Santo falou comigo assim, é bonito, né, Carlos? Mas você não está disposto a se negar como ele se negou. Às vezes a gente quer viver uma vida incrível com Deus. A gente quer ser o grande homem de Deus. A gente não quer perseverar nas lutas. A gente se prostra perante as lutas. Então o que vai acontecer com a gente? Ano após ano, ano após ano, ano após ano, a gente vai ficar da mesma forma. E nunca vai mudar. Se a gente não entender, quem chamou você foi Jesus. E cara, eu quero dizer para você, nesse tempo que eu caí no mundo e eu voltei de novo, depois que eu voltei de novo, tipo assim, o Senhor tem falado comigo de uma forma que eu não sei se eu não entendia, eu não sei se o Senhor falava naquela época, mas eu não entendia muito bem o que era o Evangelho. Mas depois que eu voltei, essa terceira vez, o Senhor se revelou para mim de uma forma surreal. E ele tem dado para mim uma convicção a respeito da presença dele, que é algo fora do normal. Tipo assim, eu quero viver isso, mas o Espírito Santo fala todo dia comigo. Sua cruz, Carlos. Sua cruz. Sua cruz no trabalho, Carlos. Carlos, você não está sendo um exemplo ali, Carlos. Deus põe irmãos preciosos para nos chamar a atenção. Deus põe pessoas maravilhosas. O que a gente quer mais de Deus? Para que a gente tenha uma vida incrível com Deus. Porque eu estava pregando para um rapaz lá no trabalho que tem passado por lutas. E eu falei assim, tem um pai lá que se chama Francisco, que ele, tipo assim, que ele viveu uma vida tão profunda com Deus, e ele conheceu Deus de uma forma, então ele entregou tudo mastigado pra gente. A gente não precisa, se esforçar para entender o que é dízimo, a gente não precisa se esforçar para entender o que é graça, a gente não precisa entregar para entender a vontade de Deus, porque isso tudo foi entregado para a gente de bandeja. O que Deus fala? Aquele que foi muito dado, muito vai ser cobrado. Então Deus vai cobrar dessa igreja, da gente aqui, desse grupo, porque o que a gente tem recebido de Deus é algo muito profundo, cara. Se a gente for analisar, era para a gente estar decolando, voando, com essas revelações que a gente tem recebido. Aí eu falei isso para esse irmão, ele ficou interessado. Porque realmente, quando, numa igreja aí que você não tem essa comunhão, você não tem essa união, você não tem isso, os pastores não estão nem aí para você. Eles vão lá pregar, receber o seu dízimo e você vai viver a sua vida e vai descobrir a vontade de Deus por seu próprio esforço. E Deus tem nos entregado de bandeja tudo isso, através da vida do Francisco. E pergunte para você mesmo, irmão, o que você tem feito com esse tesouro que está nas suas mãos? O que você tem feito com esse... Jesus, quando multiplica os pães, ele vai lá, chama os discípulos e fala assim, vão e distribuam para a multidão. O que você tem feito com o pão que Deus tem entregado na sua mão? Tem guardado? Quando Deus fala assim para o povo de Israel, não guarde para o outro dia o maná. Você tem guardado o seu maná? No outro dia vai se tornar bicho. Porque você não tem dado de comer para o povo. Então o Senhor te chama para um compromisso, para perseverar na presença dEle. Amém. Então é isso, irmãos, que eu tenho para falar com vocês. Amém. E chamar para viver essa experiência com Deus. Chamar para que a gente... Cara, Deus nos chamou para isso. Para ter comunhão com Ele. Para viver esse sobrenatural. E é isso. Amém. Amém? Amém.